bom dia, primeiramente. Esse é o episódio 2 do podcast sobre ética. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como na vida da gente a gente lida com opiniões diferentes o tempo inteiro. A partir do momento que a gente entra numa fase em que a gente já está formando, construindo as nossas opiniões próprias, entendeu? Vão existir outras pessoas também que vão estar construindo suas opiniões, e essas opiniões nem sempre elas vão ser iguais, entendeu? Poucas das vezes vão ser semelhantes às outras, entendeu? Vão ser sempre diferentes, entendeu? E então a gente tem que aprender a conviver com elas, a lidar com elas, porque, assim, o importante, assim, é o respeito a essas opiniões diferentes, assim. Como já dizia uma frase famosa de Voltaire, Senhor, sou contra tudo o que Vossa Senhoria disse, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Por exemplo, as pessoas elas têm liberdade de expressar suas opiniões, entendeu? E, assim, o importante, assim, é respeitar essas opiniões para que se tenha uma boa convivência. Assim, hoje em dia você vê muitas guerras, muitas discussões, assim, em todos os âmbitos, mesmo entre pessoas, assim, reais, assim, pessoalmente, e também em redes sociais de pessoas, assim, criando, assim, recorrendo até à violência, porque não tem esse respeito à opinião alheia, entendeu? E, assim, esses são os tipos de problemas que pode gerar se você não tem esse respeito com as opiniões distintas, entendeu? E não só isso, assim, não só nas questões das opiniões e dos pontos de vista diferentes, você tem que respeitar também o estilo de vida que cada pessoa resolve tomar. Enfim, existem essas pessoas que querem uma vida com mais adrenalina e tem pessoas que optam por uma vida com menos, assim, ainda com certa adrenalina, por exemplo, um médico, assim, que tem que lidar ali com cuidar de vidas, assim, vidas humanas estão na mão desses médicos, assim, tantos enfermeiros, entendeu? Então, uma vida, assim, que tem certa adrenalina, mas não é uma aventura, por exemplo, uma aventura natural, assim, sabe? E tem pessoas que querem, por exemplo, uma vida mais tranquila, assim, como exemplo, um professor, né, que é um estilo de vida mais corrido, mas é mais pacífico em relação aos outros exemplos, entendeu? E, assim, não cabe, por exemplo, às outras pessoas, assim, das outras profissões julgarem esse estilo de vida, entendeu? Porque é o estilo de vida que a pessoa escolheu pra ela, né? Daí a gente entende que cada um tem uma necessidade diferente. Por exemplo, uma pessoa que tem vício em alguma substância, tipo cigarro, ou ela é alcoólatra, ela sabe que aquilo lá, na opinião dela, é bom pra ela. Mas a gente pegar uma pessoa de fora, como um médico, ele vai dizer que aquilo não é bom. E que a gente entende, então, que cada um tem uma opinião diferente sobre alguma coisa e cada um sabe o que é bom para si próprio. Um estilo de vida, assim, por exemplo, sobre uma análise clínica, o vício em determinada substância, entendeu? Tanto no álcool quanto na nicotina, entendeu? Talvez seja algo ruim, né? Mas se pra pessoa aquilo tá bom, assim, você pode... Assim, existe, claro, se for uma pessoa especial pra você, ou se você pode tentar ajudar. Você pode tentar ajudar, mas o que sempre é dito, né? Não tem como ajudar quem não quer ser ajudado, no caso, né? E, assim, tudo que resta é você respeitar aquela pessoa. O que for bom pra mim, às vezes não é bom pra aquela pessoa. Não esquecendo de falar também que no âmbito, na natureza, assim, na vida, no reino animal, por exemplo, que não existe... também animais maus ou bons, entendeu? Por exemplo, existe o que é inevitável a cada animal fazer. Por exemplo, o exemplo que dado foi o exemplo da mosca na teia da aranha, entendeu? Não tipo, talvez pra mosca a aranha seja má porque ela tá indo lá, né, se alimentar dela. Mas, por exemplo, pra aranha isso é inevitável. Então, por exemplo, a aranha não é maldosa porque ela tá indo comer a mosca. Ela precisa fazer isso. Ela precisa fazer isso. Tipo, por exemplo, também, o lince, ele não é mal porque ele tá indo comer a lebre. É o instinto dele. Ele tá indo lá, entendeu? Pra poder se alimentar. É a fonte de alimentação dele. Então, por exemplo, na natureza não existe esse de certo ou errado. Existe o que cada animal tem que fazer pra... perspectiva de vida de cada um pra própria sobrevivência. Exatamente. Agora eu vou dar o exemplo de perspectiva sobre certo e errado, o que é heróico, o que não é heróico. E ver que são realidades diferentes e que acabamos valorizando mais alguns do que outros, sendo que eles têm no final o mesmo peso. Que eu vou citar o exemplo das formigas de origem africana, que elas têm um corpo mais mole.
o exoesqueleto delas não é muito duro, muito rígido. Então elas acabam sempre estando ali no formigueiro e saindo realmente só para uma sobrevivência de ter o estoque de alimentos para elas, para a estação. Só que, todo mundo sabe, ocorrem coisas imprevistas na natureza. Então esses formigueiros acabam se quebrando, tanto por ventos muito fortes que acabam acontecendo, por predadores que querem comer elas, tipo os tamanduás, que se alimentam de formigas. Então as guerreiras, elas têm que ir para a linha de frente numa missão suicida, porque elas não têm a resistência o suficiente para sobreviver a esse confronto, mas elas precisam dar tempo para as outras reconstruírem parte desse formigueiro. Então elas vão, mesmo sabendo que elas são fracas, mesmo sabendo que elas provavelmente, com certeza, vão morrer, sabendo que elas são uma pequena parcela daquela população e que as outras estão ali para realmente salvar as outras, que as que não fazem nada, não estão preparadas para isso, então elas se sacrificam para salvar uma maioria. Bom, eu vou dar o exemplo da história do Heitor da Ilíada do Homero, que é parecido com a das formigas. Que o Heitor, ele lutou para salvar as pessoas que ele amava, tipo a família. Isso. E muitas vezes a gente acha que a história dele foi mais importante do que a das formigas. E a gente fica se perguntando por que a gente acha a história dele mais importante. Exatamente. Porque que, assim, na visão, o ato do Heitor como humano, assim, tipo, são exatamente as mesmas ações. O Heitor da obra, né, do Homero, grande obra, Ilíada, as ações dele são exatamente iguais às da formiga citadas anteriormente, mas assim, a questão levantada é porque que... A gente valoriza mais o Heitor? A gente valoriza mais as ações do Heitor, que são exatamente as mesmas. Por que a gente vê isso com mais valentia? Simplesmente porque ele é um humano fazendo, entendeu? Então é essa questão que fica levantada aí.